Olá, estudantes e amigos da APML. Vamos dar início à nossa nona aula da série Enem Estudando Contagem. Vamos trabalhar uma questão do ano de 2014, que diz o seguinte: um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas, respectivos horários locais. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo até às 13 horas do dia seguinte, horário local de A. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B em horário local de B, no máximo às. Vamos ao comentário da questão. A questão menciona duas cidades, né? A cidade A e a cidade B. Essas cidades têm fusos horários distintos. E a duração da viagem de uma cidade A para a cidade B é de 6 horas, certo? A questão diz também, né, que se o executivo sair da cidade A às 15 horas, ele chega na cidade B às 18 horas, mas dentro dos seus respectivos horários locais. Então, se ele sair às 15 horas da cidade A, ele vai chegar às 18 horas na cidade B, mas essas 18 horas é o horário local de B. Tá? Porque, olha só, 15 horas, ele saindo da cidade A, ele vai chegar na cidade B às 21 horas, né? Horário local da cidade A. Tá? Então, nas 15 horas, ele olha para o relógio. Né? Aí viaja, chega na cidade B, olha para o relógio, é para dar 21 horas. Mas esse horário aqui é em relação ao horário local da cidade A. Só que a questão diz que ele sai às 15 horas e chega às 18 horas. Tá? Então, o que acontece? Essas 18 horas aqui é o horário local em relação à cidade B. Se ele chegou às 18 horas na cidade B, significa que ele saiu às 12 horas da cidade A. Mas essas 12 horas e essas 18 horas é em relação ao horário local da cidade B. Então, aqui nós temos os horários, né? De 15 horas e 21 horas, horários locais em relação à cidade A. 12 horas e 18 horas, horários locais em relação à cidade B. Devido aos fusos horários serem diferentes, né? Tem uma diferença de 3 horas, certo? Bom, a questão diz que o executivo, né, quando ele chega, né, quando ele chega à cidade B, ele precisa voltar para a cidade A, né, no máximo às 13 horas do dia seguinte, horário local de A. Então, vou só iniciar aqui. Nós temos a cidade A e aqui a cidade B. Tá? Ele viaja para a cidade B, mas precisa voltar para a cidade A e precisa estar até às 13 horas do dia seguinte. Então, a gente precisa descobrir qual é o horário que ele saiu, certo? Então, esse x aqui esse x é a hora que ele saiu de B, certo? É a hora que ele saiu de B. Agora, o que acontece? Esse x aqui, certo? Ele vai estar no horário local de A, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente descobrir o valor desse x, né, a gente tem que fazer o seguinte. X vai ser igual a 13 horas menos 6 horas, porque a gente está fazendo uma volta no tempo, certo? E a duração da viagem não é 6 horas? A duração da viagem é 6 horas, então a gente tem que voltar no tempo. Então, 13 horas menos 6 horas vai ter 7 horas. Tá? Isso daqui é o horário local de A, certo? É o horário local em relação à cidade A. A gente não pode esquecer disso.
Muito bem. Nós descobrimos que aqui é 7 horas. Tá? Mas o que, que acontece? Existe uma diferença de fuso horário, né, de 3 horas. Tá? Observa, ó, 15 horas mais 6, 21 horas. Se for em relação a A, para eu encontrar o B, vou tirar 3 horas. Então, 13 horas e 7 horas em relação a A. Para eu descobrir o horário, né, local lá de B, eu vou ter que tirar 3 horas daqui. Então, vai ficar 7 horas menos 3 horas. Tá? Então, aqui vai ficar 7 horas menos 3 horas. E aí eu vou obter 4 horas. Essas 4 horas aqui é o horário local em relação a B, certo? Então, nós encontramos o horário que ele deve pegar o voo, né, saindo da cidade B. 4 horas. Então, 4 horas é a nossa letra D, tá? Da nossa questão da aula de número 9. Muito bem, com isso finalizamos mais uma aula. Acessem nossas redes sociais. Bons estudos e até a próxima aula.